10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, pessoal, eu sou Jane Menezes, estou aqui de novo para a nossa segunda aula. É sempre muito bom, né, Fernando, a gente poder falar de audiodescrição, falar do trabalho que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos Isso. anos. Muito bem, olá E pessoal. Primeiro me cumprimentar também, deixa eu cumprimentar, Jane. Nossa, sim, você mal é educado com o pessoal. acelerada. Pô, muito legal, pessoal. Um prazer ter vocês aqui. Muita gente já enviou mensagem para a gente, dúvidas, ideias e sugestões. A gente está lendo tudinho, viu? Continuem participando. E vamos lá. Só para recapitular a nossa primeira aula, o que a gente falou na aula passada? A gente falou o conceito de AD, eu trouxe alguns autores, autoras, né, mulheres, e o professor Marcos Menezes aqui, doutor da UNB, e o conceito de audiodescrição, na visão deles, e o conceito de tecnologia assistiva, que a tecnologia assistiva, o foco dela é no usuário, é para ela ampliar a habilidade da pessoa com deficiência. Falamos do tipo de audiodescrição, ao vivo e gravada. Falamos da audiodescrição nas artes visuais, né? Foi quando eu trouxe aquela imagem lá do iceberg, mostrando o mercado que as pessoas conhecem da audiodescrição, que é das artes audiovisuais, e o mercado ainda, a demanda não atendida da audiodescrição, que tem aí o mercado de consumo, da gente pensar a audiodescrição, conceber a audiodescrição para todos, e não somente para a pessoa com deficiência visual. Claro que a audiodescrição como tecnologia assistiva, eu não estou diminuindo a importância dela, ao contrário, eu estou aumentando, colocando ela para ser utilizada por todas as pessoas ouvintes, ok? E o foco dessa nossa abordagem, desse workshop, é a experiência do usuário, né? Ou seja, conceber a audiodescrição para todas as pessoas. E continuando aqui os exemplos que eu estava dando, como a gente falou, né, partiu daquele exemplo do vendedor no mercado que fez o atendimento. Já imaginou, Fernando, você ir no shopping comprar uma roupa Sim, e você encontrar lá o QR Code com a descrição da peça na própria peça, tanto naquela etiqueta de papel que vem com um cordãozinho pendurada, como naquela etiqueta de composição que vem na parte interna da roupa, ou seja, mesmo no guarda-roupa, você abre o seu armário, você foi lá, leu aquele QR Code, ele tem lá a descrição da sua peça, e melhor, imagina você ser atendido por um vendedor que vai conseguir te explicar como que é aquela peça. Olha que genial, não seria fantástico? Porque, Fernando, você lembra aquela não, seria pesquisa que a gente maravilhosa fez com as experiência. Perfeito, eu imagino. Você lembra de uma pesquisa que a gente fez com as pessoas com deficiência visual para perguntar como que é a Sim, experiência delas no mercado de consumo, tipo, para comprar produtos, e o que que eles acham, e 100%, pessoal, não foi 90, foi 100, cem por foi cem cento por das cento pessoas com unanimidade. deficiência, exatamente, com deficiência visual, afirmaram que não são bem atendidos no varejo. Comércio de roupa, então, não dá para confiar na opinião dos vendedores. Essa foi a resposta da nossa pesquisa que a gente fez com pessoas com deficiência visual. Não estou tirando da minha cabeça. Isso é muito sério, isso é muito alarmante. A gente precisa prestar atenção nisso, principalmente, Fernando, porque o que está acontecendo? A população está envelhecendo. E a perda progressiva da visão faz parte do envelhecimento. Significa que a gente vai ter muito mais situações em que descrever um objeto, seja um produto de consumo, um sapato, uma roupa, uma obra de arte, ou seja, que a gente tenha que descrever alguma coisa, vai se tornar cada vez mais frequente. E se eu domino a arte da audiodescrição, a técnica da audiodescrição, que também é uma arte, esse processo ele vai se tornar muito fácil, ou seja, quando esse mercado, quando essa urgência explodir, eu já vou estar preparado. É por isso que você, caro amigo, cara amiga, está aqui hoje compartilhando com a gente, prestando atenção no que a gente está dizendo, ou seja, espero muito, como eu disse, e vou continuar repetindo, o nosso objetivo é fazer sentido, eu quero saber,
Faz sentido para vocês? Agora imagina, você foi numa loja, foi super bem atendido, o vendedor te atendeu e ele explicou, ele descreveu a roupa, e aí você chega em casa, você vai ler, ou mesmo na loja, você vai lá ver ouvir, abrir o QR Code que está fixado naquela peça e você recebe uma audiodescrição com uma voz, sei lá, eletrônica, tipo voz do leitor de telas, ô Fernando, Voz que vocês sintética. usam, voz A gente chama sintética, de voz exatamente. sintética. Então, imagina você ouvir a voz sintética. Vai ser legal? Serve, né? Ajuda bastante. Obviamente Já é. não. Mas Não, assim, não vai ser legal que é aquela coisa sem expressão e às vezes alguma palavra atropela a outra. Tem gente que não sabe utilizar aquele recurso da voz sintética e às vezes não coloca uma pontuação no lugar certo, às vezes não coloca a pontuação na hora da digitação e faz aquela farofa. exato. É por isso que eu falo que para ser um audiodescritor precisa necessariamente entender um pouquinho das normas da língua portuguesa, né? E aí, se você você pensa a audiodescrição para colocar num produto de consumo. O exemplo que eu estou aqui nesse slide é uma roupa. Tem um moletom de plush aveludado numa cor tipo vinho, que é a cor que eles chamam de marsala, né? Imagina você abrir o seu QR Code para conhecer essa roupa, você é pessoa com deficiência visual. E aí você escuta isso. Eu vou rodar para vocês um áudio aqui de um protótipo que a gente fez desse moletom. Moletom marsala. Moletom com bolso canguru e capuz removível. Cor marsala, próxima ao vinho. Tamanho 42. Item plush. Tecido macio com textura aveludada. Quentinho, confortável e muito estiloso. Composição do tecido: 80% algodão e 20% poliéster. Toda a produção by my hands é exclusiva e manual, confeccionadas por 3 costureiras e um pequeno ateliê na cidade de Timóteo, Vale do Aço, Minas Gerais. As peças são desenhadas para ter alta durabilidade e proporcionar conforto aos usuários. E aí, Fernando, me conte. O que você achou? No- Como seria Nossa, essa ficou experiência? ótimo. Não, seria ótimo, sério mesmo. Se não fosse pela cor, eu com certeza compraria essa blusa pra mim. O que você tem contra o Marsala, Fernando? Eu acho que não combina comigo. Minha esposa Não já tem o combina com o cabelo de seu tom cor de pele? marsala e agora eu com a a minha esposa já tem o cabelo de cor marsala. Agora imagine eu com a blusa de cor marsala. Que legal que vai ficar, hein? Show de bola. E o que a gente fez aqui, Fernando, né, para poder colocar a descrição dessa peça num QR Code? É aquilo que eu falei, ou seja, o pequeno produtor, o grande produtor, qualquer pessoa pode tornar um produto de consumo como uma roupa acessível para a pessoa cega. Ou seja, o que é você tornar uma roupa acessível para a pessoa cega? É você permitir que ela possa enxergar aquela roupa, porque é o único sentido que não está disponível. Então, se ela não enxerga, a sua descrição é que vai tornar possível que ela saiba os detalhes daquela peça. E nesse moletom marsala, olha que as sacadas, assim, as percepções que a gente teve no momento da construção desse roteiro. Que a gente é de uma marca de Minas Gerais, da Patrícia, maravilhosa, Patrícia Barbosa, By My Hands. É uma confecção pequena, ou seja, as peças são feitas sob medida. E aí, um detalhe interessante foi justamente a questão da cor, que o Fernando falou. Porque para as pessoas, por exemplo, que nasceram cegas, ou seja, nunca tiveram nenhuma experiência com cores, não tem memória de cor, você fala só marsala, não diz muito para a pessoa. Então, se você observar bem, a gente colocou, e essa blusa ela é vendida, né, como moletom marsala, ou seja, moletom na cor marsala. E quando a gente estava construindo o roteiro, o Fernando falou, Jane, eu não sei como que é essa cor marsala. A gente, poxa, é verdade. E a gente teve uma grande discussão, né, no grupo, discussão assim, de cada um falando o que pensa, poxa, é mesmo, por que eu não tinha pensado nisso? Aí tem a questão da fúcsia também, né, ou seja, esses nomes de cores, e aí foi que o Fernando sugeriu, ele falou assim, poxa, a gente pode colocar uma cor próxima, que as pessoas identifiquem mais facilmente, ou seja, cor marsala próxima ao vinho. E aí, outro detalhe que é interessante também a gente se atentar quando for fazer a audiodescrição de roupas. Por exemplo, nesse moletom marsala,
Qual que é a característica, além da cor marsala ser vibrante, uma cor forte, bonita, a característica marcante dessa peça? O plush, ele é extremamente macio, gostoso que nem um abracinho de urso, né? Então, por que a gente não coloca essa característica principal desse produto também na audiodescrição? Tanto que você pode ver a entonação da pessoa, da Yasmin, maravilhosa, que fez a narração, de colocar macio, quentinho. A pessoa, quando escuta isso, só de você ouvir, você já quer um abraço dessa roupa. Então, a gente precisa considerar todos esses elementos na hora de construir a audiodescrição, porque você vai falar como que é a roupa, a gente falou que é um moletom, é de plush, ele tem zíper, tem capuz, o capuz é removível, tem bolso na frente, ou seja, esses detalhes a gente contemplou e a gente deu um algo a mais, que é aquela pegada marqueteira que eu falei. O que é o marketing, né? Você destacar, você fazer as pessoas entenderem o que aquele produto ali tem de. Qual que é a cereja do bolo dele? Qual que é a característica mais marcante? Ele é macio, ele é quentinho? De repente, se fosse um tecido de seda, qual que é o toque da seda? Ele é esvoaçante, ele é leve, ou seja, ou uma jaqueta pesada de couro? Ou seja, dependendo do produto, a gente sempre pode destacar as suas características mais marcantes. E a gente pode trazer todos esses elementos para a audiodescrição de um vestuário, por exemplo, que é o que a gente fez aqui nesse exemplo do moletom. Agora, você quer falar alguma coisa, Fernando? Se deixar, eu vou embora, né? Você vê que eu não paro. Não, pode ir embora. Continue. Então, vamos embora, vamos continuar. Como eu falei, pessoal, tem muito assunto bacana para a gente conversar, viu? Tá? Continua comigo, tem mais. Vamos lá, vamos embora. Vamos falar agora de uma coisa que todo mundo gosta, que é comer. Como funciona um cardápio acessível? Já pegou, já foi, Fernando, em algum restaurante assim com cardápio acessível? Como é que foi a tua experiência? Conta aí. Para falar a verdade, não tem nem cardápio em braille. Nossa, assim, no restaurante, geralmente, quando eu vou acompanhado, até que dá para facilitar, né? Às vezes eu vou com minha esposa, eu vou com um amigo, alguma pessoa, né? Isso é tranquilo. Mas o problema é quando eu vou sozinho. Às vezes o garçom não tem paciência de me explicar o que tem no cardápio, que são várias opções, e fica assim, às vezes eu tenho que facilitar a vida dele. O que você deseja? Eu peguei assim, cara, carne, pronto, vê aí o que tem de carne aí pra mim. Então, tem que ser exatamente, assim. É a questão... outra coisa, delivery também, nossa, delivery é difícil. Eu imagino, Fernando, eu super imagino. E vamos falar aqui no contexto de alimentação, de restaurantes, lanchonetes e fast foods e tal. E eu coloquei aqui nesse slide a foto de aquele bife a cavalo, que vem um bife com ovo, batata frita e uma saladinha. Sim, então, aí tem uma foto e assim... Ai, deu fome. Ai, nem fala, daqui a pouco a gente vai, né? E aí, o que acontece? Geralmente, como são as fotos nos cardápios? Foto de cardápio de restaurante. Elas sempre são muito bem trabalhadas em Ultra High Tech Mega Blaster Definition. A definição a melhor possível. O objetivo das fotos no cardápio não é instigar a fome das pessoas. E por que a gente não pode utilizar a audiodescrição para instigar a fome das pessoas também? Ou seja, eu estou num restaurante, eu posso muito bem instigar a fome do meu cliente cego e também da pessoa que enxerga, porque, como vocês vão perceber, é possível você trabalhar bem as palavras para deixar a pessoa com fome, para fazer essa salivar e ela pensar, caramba, eu tenho que comer isso daqui agora, porque na foto que está aqui na nossa frente, Fernando, tem um bife muito suculento, com um ovo. Eu não vou falar não, para não estragar a surpresa. Deixa eu colocar aqui o áudio. Eu tô morrendo de fome. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, mas eu vou colocar aqui o áudio do bife a cavalo para você ver na prática como que funciona isso, Fernando. Esse estímulo, ou seja, você mexer com os sentidos das pessoas. Então, bife a cavalo, prato individual,
Suculento bife de filé grelhado com ovo frito, temperado com sal e pimenta, grelhado ao ponto, para manter o sabor e a suculência da carne. Ovo frito na manteiga, com a clara firme e a gema cremosa, acompanhados de arroz branco, batata frita crocante, salada de alface e tomate cereja. A melhor pedida para o seu almoço. Nossa, E aí, salivei. Fernando? Salivei. Não dá fome só de ouvir? Eu comi com os ouvidos agora. Exatamente, é isso, esse é o ponto, Fernando. É o ponto que eu falei da gente pensar a audiodescrição para todos. Você percebe que, tipo assim, não é só a pessoa cega que, ao ouvir essa descrição, vai salivar, vai sentir vontade de comer aquele comida. A gente que enxerga, olha para o Ai, cardápio, nossa. vê esse bifão aqui suculento, o bicho chega a estar brilhando, né? O ovinho com a geminha amarelinha, coisa mais linda, gente. Pelo amor de Oh, Deus, meu a batata Deus. crocante. Ou seja, a gente pode trabalhar todos esses elementos na audiodescrição e sempre o quê? Focando nas características principais daquele prato. Aí o que acontece, Fernando? Isso é uma audiodescrição gravada que a gente pode fazer via QR Code, que hoje em dia os estabelecimentos comerciais, eles sempre estão colocando agora, principalmente com a pandemia, um QR Codezinho na mesa do restaurante, né? E aí você pode fazer a leitura do seu QR Code. Só que o que eu tenho observado? Não basta só colocar um QR Code em cima da mesa e achar que está acessível, porque esse QR Code, ele vai abrir uma página, um documento, que seja. Esse documento, essa página, ela precisa ser navegável pelo teclado. Ou seja, Sim. a pessoa cega precisa ter acesso, ela precisa conseguir acessar de forma autônoma aquela informação que está ali. Então, se você não pensa na questão da acessibilidade web, se aquele QR Code for abrir a página do seu estabelecimento para abrir o cardápio, ele precisa ser navegável, ou seja, precisa estar navegando no cardápio, porque de repente você vai navegar utilizando o tab, que é o que as pessoas cegam utilizando o computador, e aí a ordem em que as informações são apresentadas é totalmente desconecta, ou seja, não faz o menor sentido, ou seja, não é fluido para a pessoa, não é intuitivo. Então Tem a precisa estar muito atento. Tem as questões também sobre a questão do celular, né? Porque hoje praticamente quase que todo mundo possui smartphone. E Isso. os smartphones, desde 2016, eles já vêm com um kit de acessibilidade para pessoa com deficiência visual. São os leitores de tela, ampliadores, tanto faz. No caso dos leitores de tela, você clicou ali naquele QR Code. Se a página não for acessível, vai aparecer botão, você vai arrastando o dedo, que a gente faz um gesto de varrer, vou até mostrar mais ou menos como é que se faz. A gente faz um gesto de varrer, que é o dedo para um lado ou para o outro, tipo varrendo a tela. E vai varrendo, vai ficando botão, você não sabe que botão é aquele, botão não está etiquetado, não se tem uma etiqueta naquele botão. Então a pessoa se perde, não vai dar o play ali, não começa automaticamente, então adiantou nada. Adiantou nada, ou seja, você fez né, colocou ali o QR Code, nossa, que legal, que tecnológico, poxa, mas cadê o cego? Cadê a funcionalidade? Você precisa entender que quando a gente elabora ou pensa um documento que vai ser acessível, uma página que vai ser navegável para a pessoa cega, o entendimento do cego, ele é linear, ou seja, essa leitura, ela é linear, é uma coisa atrás da outra. Então, é por partes, exatamente por linhas, ou seja, é um atrás do outro. Não tem como, tipo, você vê uma imagem de uma página, você sabe que, tipo, no canto direito tem um menu, no topo tem o nome do restaurante, no superior direito, esquerdo, tem lá outra coisa, ou seja, tem as ferramentas, então, no seu disposição do menu, como que tudo está trabalhado na tela. A gente que enxerga, você bate o olho, você vê tudo, mas para a pessoa cega, essa navegação, ela é linear, então as informações, elas são o quê? Uma atrás da outra. Precisa pensar nessas questões quando for colocar um QR Code impresso na mesa do seu estabelecimento, para que as pessoas com deficiência visual consigam também acessá-lo. E outro aspecto bacana, e tipo assim, que seria muito legal, que as empresas, os donos de restaurantes, de lanchonete, fast food, ou o quiosque que tem ali na esquina, hoje que tem os food trucks, né? Ou seja, imagina, Fernando, se esse atendimento, ou seja, se essa equipe, se esse estabelecimento sabe atender uma pessoa cega.
Imagina se ele tem pelo menos, tipo assim, como que é esse prato aqui? Eu coloquei na bandeja, vem na bandeja lá, o prato tá de um lado, aí no prato tem lá a batata frita, o bife, o purê de batata, ou a salada, o ovo, não sei o quê. Falar pelo menos a disposição, como tá aquela comida. Tem pessoas cegas que preferem, por exemplo, quando pede uma carne, que a carne já venha cortada. Não é todo mundo, mas custa perguntar, né? Perguntar para esse cliente cego, o senhor deseja que a sua carne venha cortada? Ou então, assim, olha, aqui à sua direita tem a sua lata do refrigerante tal que o senhor pediu, aqui tem um copo, à esquerda está o talher, aqui não sei o que está o guardanapo, na sua frente está a garrafa do refrigerante. Ou seja, se o seu funcionário, se aquela equipe, ela está treinada para fazer um atendimento humanizado, ou seja, você vai impactar exatamente igual ao mercado, você vai impactar o usuário cego, você vai impactar a família e os amigos dele, porque com certeza ele vai compartilhar aquela experiência que ele teve naquele estabelecimento comercial com todas as outras pessoas que se identificam com a causa, vão também querer ir lá naquele estabelecimento para conhecer, para ver como é que é, para dar um apoio, porque, gente, as pessoas se identificam com essas coisas. Ou seja, aquilo que eu falei, aquele estabelecimento, o próximo, pode ser o seu que está aí me ouvindo, né? Se você tem um restaurante, se você tem uma lanchonete, se você tem uma boutique, um salão de beleza, que seja, você pode ser o próximo a explodir na mídia, porque você fez um trabalho bacana, você fez um trabalho humanizado. Oi, Fernando. Igual mesmo aconteceu esses dias aqui próximo de casa, né? Claro, nós estamos trabalhando de casa por conta da pandemia, então nós temos que ficar em casa, né? Então fique em casa, pessoal. Fique em casa, pessoal. É isso aí. E se precisar sair, usem máscara, viu? Máscara, álcool gel, se higienize, por favor, gente, que a coisa não tá brincadeira. Então, voltando ao raciocínio, o que acontece? Eu estava sozinho em casa, pedi pro vizinho aqui o número de delivery, né? O rapaz aqui do apartamento acima. Me passou um número de um delivery, mas só que ela pelo WhatsApp, né? Delivery pelo WhatsApp. Beleza. Me identifiquei, opa, eu sou o Fernando, tudo bom? Eu sou pessoa com deficiência visual. Será que teria como você me explicar o cardápio? A pessoa mandou aquele turbilhão de fotos. Meu Deus. E o pessoal fala, mas existe leitor de fotos. Eu pensei, sim, existe o leitor de fotos, mas o leitor de fotos, ele falha também, e falha muito. Engole palavras, engole preço. Às vezes ele fala todo o cardápio ali, depois no final ele vai falar os preços. Vai depender da ordem que está ali a tabulação, a tabulação ali do cardápio, né? E eu pedi para ela, não, mas fala aí para mim, mas o que você quer? Ainda ela falava desse jeito em áudio, o que você quer, atendente? Eu disse, moça, como é que eu vou saber o que eu quero se eu não sei o que tem aí? Né? Ficou aquela coisa assim, bem desconfortável. Daí ela começou a ler para mim, foi lendo o cardápio, até que eu consegui, beleza. Liguei uma segunda vez, posteriormente, outro dia depois. Ela veio do mesmo jeito, pensei, gente, não dá, sinceramente não dá, tá difícil. Infelizmente perdeu um cliente. Aí Exatamente. Já liguei para outra pizzaria, na outra pizzaria fui super bem atendido, eles leram o cardápio para mim. Toda vez que eu mando a mensagem, eles já respondem logo lendo o cardápio e... Olha que diferença, né? E é aquela coisa, Fernando, que a gente precisa estar muito atento. Assim, quando a gente oferece, disponibiliza um serviço, um atendimento mais humanizado, a gente não está impactando somente a pessoa com deficiência, a gente impacta tudo aquilo que está ao redor dela e o nosso também, como é o caso daquele do mercado que eu utilizei como exemplo. Agora, você tem ideia, tipo assim, se você vai num restaurante e recebe um atendimento super humanizado, que a pessoa te explica, você entra no restaurante, aí a pessoa pergunta onde você quer sentar, de repente você gosta de sentar perto da janela, você quer ficar do lado de fora, ou seja, a pessoa, ela está atenta a como fazer você se sentir bem-vindo, porque a experiência gastronômica, por exemplo, num restaurante, ela começa muito antes de você colocar comida na boca. Ela começa no momento em que você acessa aquele estabelecimento, seja como você fez pelo WhatsApp, ou seja, fisicamente, quando você entra naquele estabelecimento. Então, tudo isso faz parte da experiência. E se essa experiência ela for boa para a pessoa com deficiência, isso certamente, pessoal, vai impactar positivamente em muitas outras pessoas, muito mais pessoas, não apenas a pessoa com deficiência. Então, por isso que é interessante a gente pensar na audiodescrição além
da audiodescrição das artes audiovisuais, do cinema, TV e teatro é muito importante? Mas o que a gente quer trazer para vocês é expandir um pouco essa visão para a gente entender o tamanho da demanda não atendida que existe. Ela é muito maior do que as pessoas pensam e, tipo assim, vai ser muito legal a gente poder futuramente entrar nos estabelecimentos, seja numa loja de roupa, ver um vendedor conseguindo explicar lá para o cliente aquela camiseta branca que tem, sei lá, para uma pessoa que é cristã, e aí tem uma camiseta que tem uma cruz, um crucifixo na frente, isso é bacana saber. Ou para quem gosta de rock, não, tem uma caveira estilizada, tem uma caveira mexicana, não, ou seja, você saber os detalhes da roupa que você está comprando, poxa, isso é muito legal. E aí, se esses colaboradores dessa empresa, eles estão preparados para utilizar a audiodescrição dessa forma, você tem noção do impacto que a gente, positivo, que eu, que você, que o seu amigo, que o gerente, o coordenador, o supervisor, que todo mundo vai ter com isso? É muito grande, é muito legal pensar nisso, e eu tenho certeza, assim, espero, desejo do fundo do meu coração, que não demore para a gente ver essas coisas acontecendo. E como eu tenho falado esse tempo todo, o nosso objetivo não é ter razão, não é querer ser o mais sabido, enfim, trazer conceitos rebuscados da gramática, da literatura, da sintaxe, da prolixalidade do sei lá das quantas. O nosso objetivo é fazer sentido. Faz sentido para você? Faz sentido para você, Fernando? Totalmente. E aí, para não fugir muito, é claro que eu sei que tem muita gente aqui das artes, né, do audiovisual, e eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns vídeos, uns comerciais gringos que a gente achou bem interessante. Vamos ver essa imagem aqui? Eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Roda aí essa imagem. Deixa eu dar um play. Amore. Subito. Para tudo. Você acha que esse vídeo vai alcançar milhões de clientes com deficiência visual assim como eu? Vocês observaram? Foi isso, a gente colocou só a introdução, só o comecinho desse comercial. E aí, qual que é o questionamento que eu quero trazer aqui para a nossa discussão? Vocês perceberam que, assim, não tem diálogo, né? Mostra a senhorinha deitada, toda sensualizando lá. Para tudo. Vai, Fernando. Conta o que está acontecendo aí. Exatamente, a gente não contou para o Fernando que era para fazer surpresa, né? Precisa ter um elemento surpresa e precisa ser verdadeiro. E aí, o que acontece, Fernando? É um casal, né? Eles já são idosos, e aí a senhorinha tá toda sensualizada lá na cama, uma lingerie preta com vermelha, numa camona, toda estilosa, sensualizando, deitada, sorridente. E o tiozinho, parece que ele tá na entrada do quarto, tipo assim, ai meu Deus, eu preciso dar conta, né? Aí ele vai lá e abre o seu vidrinho de remédio da pílula azul, e aí tem só um comprimidinho dentro. Aí ele pega o pote, dá uma sacudidinha assim, ó, o Fernando morrendo de rir. E aí, tipo, tenta jogar o comprimido na boca, só que ele erra a boca, e o comprimido cai na janela e vai parar lá na calha da chuva. E aí ele entra em desespero, tipo assim, meu Deus do céu, e agora? Tô ferrado, né? Ou seja, para a pessoa cega, isso não está dizendo nada. E a gente precisa, tipo assim, o que eu quero trazer é que a gente precisa entender que as pessoas cegas, elas só não têm visão, mas todas as capacidades fisiológicas do corpo funcionam do mesmo jeito que todas as outras pessoas. Então, assim, pessoa cega também pode ter problema com impotência? Pode precisar de remédio? Pode. Por que não? Ou seja, essa informação está sendo negada para as pessoas cegas. É como se elas não existissem, como se elas não fossem consumidoras. Então, é sempre importante a gente pensar como que a gente pode fazer para o nosso trabalho, para aquilo que a gente está produzindo, né? O pessoal daí de agência de publicidade que está fazendo, eu sei que está melhorando bastante. Essa propaganda aqui, ela não é brasileira, se eu não me engano, ela é italiana, mas assim, a gente precisa estar atento, utilizar esses exemplos para não fazer igual, porque acontece muito. Quem nunca viu as propagandas, falou assim, liga agora pelo número que está no seu site. Fernando, isso acontece com você? Não, acontece constantemente. Esses dias, eles estavam na TV fechada, né, na TV a cabo,
Eles estavam colocando a propaganda de um remédio milagroso que melhora a sua visão. Olha só, para você ter ideia. Eu vi. Melhora a sua visão. A pessoa está com a visão ruim. Aí eles falam, ligue agora para esse telefone que está no seu vídeo. Se a pessoa está ruim da visão, como é que ela vai enxergar o número do telefone? Nem para se tocar que precisa falar o número do Não, telefone. sério. Eu gravei, eu vou fazer um meme com isso nas redes sociais. Porque não dá, uma coisa assim... Sei lá, isso é surreal. E não acabou, não. Eu tenho outro exemplo aqui para a gente falar a respeito, Fernando. Deixa eu dar um play aqui. Também para a galera do audiovisual, tá? A pancada tá comendo ali. Para tudo. Você acha que esse vídeo vai alcançar milhões de clientes com deficiência visual assim como eu? Aí. E aí, Fernando? Tá rolando uma pancadaria ali no filme, né? Eu sei que, Mas- que a pancada tá comendo, mas... Exatamente. Mas o que está aparecendo nessa imagem, sabe o que que é? Sim. É um produtor de efeitos especiais. Deve ser naquela época, sei lá, como a imagem tá antiga, deve ser como antigamente eles faziam esses efeitos Aham. do filme, né? Da luta, de não sei o quê, porque antes o filme, a imagem ia para uma banda e o áudio ia para outra, uma empresa que tinha que gravar. Era uma loucura, né? A produção do cinema. E aí, nesse, tá mostrando um cara dentro do estúdio, gravando, ele deve estar fazendo a locução do filme. E aí ele tá tipo, ele quebra uma cenoura, ele dá um murro numa melancia, ele abre a melancia para fazer aqueles efeitos especiais, ou seja, tá mostrando como que faziam os efeitos especiais naquela época. E para a pessoa que é cega, tipo assim, é legal você ver isso, falar assim, caramba, é assim que quem enxerga, né? Olha e fala, poxa, é assim que fazia os efeitos especiais antigamente e tal. É interessante você saber dessas coisas. Só que para a pessoa cega, ela só tá ouvindo, ela tá achando que esse vídeo aí é de uma luta, é só a cena de um Eu filme. pensei Quando que na era verdade Bruce não Lee. é, né? Eu pensei Tá que era vendo? Bruce Lee aí, quebrando tudo na pancada. Exatamente, ou seja, a gente precisa sempre se perguntar, né? Porque quando a gente fala, ainda, tipo assim, a coisa do capacitismo, né, Fernando? A gente vê que ainda é muito forte, mas eu, Jane, acredito que é por total desconhecimento. Que eu vejo, tipo assim, muitos, claro, não é o meu lugar de fala, eu não sou uma pessoa com deficiência visual, não posso falar. Mas o que eu conheço, tipo assim, das pessoas que não têm deficiência é um completo desconhecimento. Então, o que a gente pode fazer para isso mudar, para as pessoas conhecerem mais? A gente está aqui fazendo a nossa parte, a gente está compartilhando gratuitamente o nosso conhecimento com vocês, aquilo que a gente vem estudando nos últimos anos, e a gente estuda muito. A gente estuda muito, a gente lê muito, a gente para saber o que é novidade. Já tem uns 2 anos que a gente está estudando e acompanhando esse crescimento, essa evolução que o áudio vem tendo, ou seja, a gente já estava se preparando para isso, porque lá fora, tipo assim, mesmo que a globalização, as pessoas acham que é instantâneo, né? Aconteceu lá, está acontecendo aqui. Não é bem assim. Existe um delay, né? Ou seja, a gente está acompanhando o crescimento do áudio, a gente está acompanhando essa evolução, a gente está acompanhando também a mudança na utilização, na forma como os outros países em que já utilizam a audiodescrição, em que ela já está muito bem trabalhada, ela já existe, ela já faz parte da rotina das pessoas. Claro que sempre pode melhorar, eles falam dos aspectos que podem ser melhorados, mas assim, onde já está muito avançado, as pessoas estão muito mais atentas, e aí depois que você domina a ferramenta, você vai utilizando ela para outras coisas e fazendo aquilo que os outros não estão pensando. É isso que a gente está tentando fazer aqui, trazendo o melhor que a gente conseguiu, que a gente estudou, de conhecimento que a gente teve, que a gente acumulou nesses últimos anos, para poder trazer para vocês, para de alguma forma que a gente possa junto fazer a diferença no mundo. Porque, Fernando, essas questões de inclusão, de sustentabilidade estão muito em evidência, porque o que acontece? A ONU, quando ela definiu lá os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que todo mundo fala hoje, dos ODS e tal, não sei o quê, a empresa hoje em dia já coloca no seu site, nós trabalhamos com inclusão, nós trabalhamos com isso, ODS 4, 10, 11, não sei o quê, colocando por quê?
porque os grandes players, as grandes empresas, elas estão muito engajadas em projetos de causas de impacto social positivo. Então, é muito bacana a gente se antecipar, a gente está sabendo o que está acontecendo, a gente está ligado no que vai acontecer, o que pode acontecer. Por exemplo, a gente está vendo esse crescimento exponencial do áudio, tanto é que a gente tem uma rede social aí, que é a babadeira do momento, é o Clubhouse, que tá todo mundo falando hoje em dia, Clubhouse, o pessoal vende convite até por R$200 E eu no quero Clubhouse, meu tá? Isso já convite, viu, acontece. dona Jane? Eu quero meu convite. Até agora, desde a aula passada você tá me prometendo, desde o workshop passado, e até agora você não mandou meu convite. Pois é, Fernando, é porque eu também tô de fora, eu sou a turma do Android, né? E por enquanto só tem Tô de no olho na iOS. senhora. Pois é, né? Mas aí, Fernando, ou seja, é legal, a gente precisa estar antenado nessas questões, no que está vindo, no que está acontecendo, no que pode vir, no que pode acontecer. Por quê? Porque o bom profissional, ele tem que dar um passo à frente. Porque se a gente dorme no ponto, na velocidade em que as coisas estão acontecendo, a gente é engolido, é atropelado. O mundo não espera. Então, Isso, por que a tem gente que está aqui acompanhar o projeto compartilhando? evolutivo, o processo evolutivo. Exatamente, e é por isso que a gente resolveu fazer esse workshop, porque a gente pensou, falou assim, poxa, a gente não pode guardar esse conhecimento só com a gente, porque isso pode impactar positivamente a vida de muitas pessoas, de milhões de pessoas. No Brasil, se a gente incluir os idosos que têm perda progressiva da visão, são mais de 29 milhões de pessoas, Fernando. É muita gente, é muita gente. Então, assim, a gente não pode mais ficar sentado e só reclamando do governo, da política, disso e daquilo, e não fazer a nossa parte. Porque eu fazendo um pouquinho, o que é o pouquinho que eu posso fazer? Eu posso estar aqui compartilhando o que eu tenho estudado nos últimos tempos, nos últimos anos, sabe? É conhecimento de fontes confiáveis. Eu não estou falando balela, eu não tirei isso da minha cabeça. Eu estudei muito. Ou seja, é a minha parte, é a minha contribuição. Eu espero que para vocês, como eu falei, não estou aqui para ter razão, nosso objetivo é fazer sentido. E se isso faz sentido para você, comenta agora, entra lá no nosso grupo do Telegram, diz para a gente o que você achou dessa aula, o que você está achando desse conteúdo que a gente está compartilhando com vocês. Faz sentido? Oi, Fernando. Pede para nossa equipe colocar na descrição do vídeo o link do nosso grupo no Telegram. Pronto, vou fazer isso, Fernando. Vou pedir. Já ouviu? O nosso técnico está aqui gerenciando tudo. Está ouvindo aí, né, amigão? Isso mesmo. Aí, ó. Pronto, ele está colocando, vai colocar aqui na tela, já colocou aqui do Telegram. Ótimo. E o nosso workshop, nosso grupo do Telegram, veja ouvindo. Participe também, se você ainda não nos segue nas redes sociais, entra lá, Cinema Cego. Todas as redes sociais a gente está disponível, conversa com a gente, se tiver alguma dúvida. Gente, eu tiro muita dúvida, não paga para tirar dúvida. Então, assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, porque eu acho que essas dúvidas, esses questionamentos, eles são enriquecedores. Porque, de repente, a pessoa, ela está com muita vontade, ela se identifica com a causa, ela quer fazer a diferença na vida das pessoas, mas ela, de repente, não sabe a questão do QR Code. Por exemplo, eu recebi esses dias uma mensagem de um cara que ele tem uma loja, ele tem um comércio pequeno de artesanato, e ele queria que a loja dele tivesse acessível para as pessoas cegas. Eu fiz uma consultoria de graça para essa pessoa. Falei assim, olha, você pode fazer assim, você mesmo pode descrever os seus produtos, você pode colocar um QR Code, só que fica atento à questão do QR Code, que ele precisa estar em alto relevo, para as pessoas cegas conseguirem ler. Você pode, de repente, conversar com treinar, né, os seus colaboradores, os seus vendedores, para eles fazerem um atendimento mais humanizado, para conseguirem descrever minimamente que seja, né, os produtos que estão ali para a pessoa, de repente, cego, ou algum idoso, uma pessoa com baixa visão também, que pode precisar de algum auxílio, questão do pagamento, né, Fernando, vai no caixa, nem todo caixa está preparado para poder atender uma pessoa cega, as pessoas ficam assim, sem saber o que faz naquela situação. Então, você entender, você treinar os seus colaboradores para poder fazer isso, faz muita diferença, e é por isso que eu estou aqui, para poder trazer, de alguma forma, alguma coisa bacana para você. Antes da gente finalizar aqui a nossa conversa de hoje, porque na nossa, como eu falei, a nossa última aula vai ser sobre audiodescrição pedagógica, audiodescrição na sala de aula. Quem aí que é professor da educação inclusiva e acha que só ia utilizar audiodescrição na sala de aula quando fosse apresentar um vídeo para a turma? Ou então na feira de ciências? Olha.
Ó, se eu te falar que a gente tem muita coisa bacana, ó, continue com a gente, continue Não, e assistindo. tem mais, tem muita coisa importante ainda para ser dita Tem, nosso próximo encontro. com certeza. E só para deixar aquele gostinho assim de água na boca, Fernando, eu vou colocar aqui um vídeo que a gente pegou na internet Sim, de uma videoaula que um professor está dando aqui falando sobre o Enem 2017. Aí vamos rodar beleza. esse vídeo aqui só para você sentir um pouquinho o que está vindo. Manda brasa. Separei para você outra questãozinha, né? Você tem ali um instrumento, né? Um instrumento, uma guitarra. Isso é próprio do cubismo, beleza? Do cubismo sintético. Com licença. Queridos professores, Será que o cara que está projetando ali uma questão como se fosse uma folha de caderno com o Enem e tem um desenho ali representando o cubismo, mas ele não fala o que está ilustrado ali, Fernando, ajuda alguma coisa? Como que o cego vai fazer uma questão dessa? Que estava representando ali mesmo? Que imagem? Era uma guitarra? Era o que mesmo? Exatamente. Eu não consigo identificar, mas eu acho que é tipo um violão. Bom, eu não sei, nunca vi essa imagem. Não sei o que É, ela está representando. Mas se esse professor está dando essa aula, ele está falando do cubismo, eu tenho certeza que ele tem elementos o suficiente para descrever que imagem é essa, o que ela representa, qual que é a relação dela com o a cubismo, ou de repente qual que é o expressividade dela. autor. Exatamente, porque para a gente fazer uma audiodescrição, a gente precisa estudar muito, é muita relação. Quem acha que é só simples, é só olhar e descrever, não, para você descrever, você precisa estudar. Por exemplo, se eu sou contratada para fazer a descrição, a audiodescrição dessa peça, dessa imagem, eu vou ter que procurar que imagem é essa, vou ter que saber quem que fez ela, o que ela significa, o que ela expressa, o que tem ali, quais as informações que estão embutidas Isso, nela, Jane. ou seja, o que eu vejo, eu não consigo dizer o que eu vejo, porque eu vejo o desenho, um esboço de um violão, mas não sei, tem uma coisa verde ali, não Jane, sei, não consigo identificar. a mesma Oi, coisa Fernando. serve também para o pessoal da consultoria. O pessoal pensa que às vezes ser consultor é muito fácil, você só chegar e falar, eu sou consultor em audiodescrição. Não, para isso a gente estuda. Eu tive que estudar, saber o que é audiodescrição, os princípios da audiodescrição, todo o processo que passa a audiodescrição, saber o que deve ser dito na audiodescrição, porque às vezes o roteirista passa despercebido alguma coisinha ali, a gente vai lá e dá uma corrigida. E também E aí, sempre está atualizado, sempre está estudando. Não é só dizer eu sou consultor, tem que especializar também. exatamente. E você falou num ponto muito interessante, Fernando, que é nesses anos que a gente vem trabalhando e fazendo audiodescrição, o que eu percebo muito? Existe uma certa. Eu não sei se é receio, mas assim, eu percebo que os consultores às vezes têm um pouco de receio de sugerir uma mudança para o roteirista, para o audiodescritor roteirista, tipo assim, de falar, olha, esse ponto aqui não está muito bom, eu acho que a gente pode, de Não, repente, mudar essa palavra, ou eu acho que esse trecho aqui não está legal, vamos mudar ele todo. E não, a gente essa tem é que uma das. mudar. Se for Exatamente. preciso, a gente muda. Não se acanhe. Você que é consultor, Sim, deve estar acompanhando também o nosso workshop. Não se acanhe. Por exemplo, se você viu alguma coisa que não condiz, que fica, como por exemplo, que sai da temática ali daquela audiodescrição, fale, não tenha vergonha. exatamente. Às vezes tem roteiristas que colocam erros no meio do roteiro justamente para testar o consultor. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque é muito comum, ou seja, como eles, tipo, eu vi, não, tá legal, tá legal, tá legal. Mas você não achou nada, nenhum detalhe. E aí a pessoa, às vezes, fica sem graça, né, com receio, poxa, é a primeira vez que eu tô trabalhando com esse roteirista, e se de repente eu falar e ele não quiser trabalhar comigo, porque a gente trabalha com pessoas, então precisa estar ligado também em todas essas questões, né, ô Fernando? Então, Isso. você que é consultor, tipo assim, não tem que receio de falar que algum ponto do roteiro que você recebeu para fazer a revisão, que algum ponto não ficou claro, ou que algum ponto pode ter melhorado. Não tenha receio de sugerir melhorias, de falar de repente o que você acha, ou alguma palavra que foi dita de um jeito e você acha que de outro jeito
pode ficar melhor, porque assim, o papel do consultor é justamente ele dar validade para aquilo que o roteirista está fazendo. Então, é a perspectiva da pessoa com deficiência visual que entende, ou seja, do profissional que tem deficiência visual, que vai fazer a diferença no nosso trabalho. Por quê? Porque ele precisa, antes de tudo, atender a pessoa cega, ele precisa trazer as informações que essenciais, que sejam essenciais para a pessoa com deficiência visual. Então, é preciso que os consultores, né, em audiodescrição, não fiquem com receio de falar o que está achando, não fiquem com receio de dar a sua opinião, de fazer a sua avaliação e passar para o roteirista que algum ponto precisa ser melhorado, alterado, excluído, porque isso agrega muito no nosso trabalho. E desde o começo, quando o Fernando começou a trabalhar com a gente, que eu sempre admirei e acho isso fantástico, é que ele sempre fala: Jane, a forma como essa frase aqui foi colocada, eu acho que não está legal, o entendimento não está muito bom. A gente pode mudar? Ah, pode, Fernando, o que você sugere? Ele, eu acho isso. E aí, se de repente eu não concordar e eu achar que mas e um outro meio termo? Ou então ele dá uma sacada que eu falo, caramba, é mesmo, Fernando, eu não tinha pensado nisso. Ou seja, a perspectiva dele, de usuário daquela ferramenta, que vai trazer a validade para aquilo que a gente está fazendo, porque precisa atender a pessoa com deficiência visual. A gente está falando na audiodescrição para todos, mas ela precisa, antes de tudo, atender a pessoa com deficiência visual. Então, depois que ela atende a pessoa com deficiência visual, aí vem a firula, aí vem a questão do marketing, né, do neuromarketing, da neurociência, o que você pode usar para poder dar aquela cereja no bolo, aquela emoção, mexer com os sentidos da pessoa. Oi. Só um recadinho aqui para você que pretende ser roteirista ou que já é roteirista em audiodescrição. Teste seus consultores, porque que às vezes pode ter alguma coisinha ali, você pode ter se equivocado em alguma outra coisa, e o consultor simplesmente com vergonha de corrigir aquilo. E a consultoria faz... Exatamente, a consultoria faz toda a diferença no resultado do trabalho. E se você está gostando, conta para a gente aqui no comentário, não deixe de se manifestar, a opinião de vocês é muito importante, porque a gente precisa fazer sentido. Faz sentido para você? A gente vai disponibilizar um e-book no nosso canal do Telegram, então acesse o nosso link, acesse o nosso site, entre no grupo do Telegram, se manifeste, compartilhe com a gente, diga o que você achou, dê o seu like, seu joinha, e é isso aí. Na próxima aula, só para falar, antes de finalizar aqui, Fernanda, a gente vai falar sobre a audiodescrição pedagógica, como que o professor pode utilizar a audiodescrição para poder envolver toda a turma, além de trazer as informações visuais para o aluno com deficiência visual, seja cego ou baixa visão, como ele pode usar a audiodescrição como uma ferramenta do desenho universal, né? O que é o desenho universal de aprendizagem? Você que é professor, está em sala de aula e tem uma turma inclusiva, olha, eu tenho muita coisa para a gente conversar. Você já conhece a audiodescrição? Sabe como utilizar a audiodescrição para potencializar o aprendizado de todos os seus alunos cegos e videntes? Então, me acompanhe, assista a nossa terceira aula desse workshop, primeiro workshop Cinema Cego Veja, ouvindo, que é a nossa terceira aula, especificamente sobre isso que a gente vai conversar. É isso aí, pessoal, eu fico por aqui, um grande abraço. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo encontro. É isso aí, Fernando. Quer falar mais alguma coisa? Tchau, gente. Vou me despedir do pessoal, né? Tchau, gente. Até a próxima. Conto com vocês, tá? É isso aí, pessoal. Beijo.